Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como criar um Dark Mode para os seus relatórios. Exatamente, um modo onde o usuário consumidor poderá optar entre se ele quer o modo escuro ou o modo convencional com fundo mais claro e cintilante. Eu criei um relatório referente à cotação de moedas e fiz ele padrão aqui por default com o fundo escuro, porque condiz com essa questão cambial. Porém, se o usuário final quiser optar entre o modo claro, ele pode vir aqui no finalzinho aqui, ó, modo escuro, tem um interruptor. Então, se ele clicar nesse interruptor, percebam que as cores se invertem. Então, o título onde era a cor branca agora está a cor preta, e o fundo aqui onde era preto agora está esse mais acinzentado. Infelizmente, alguns visuais eles não permitem ainda esse tipo de customização, porém para a sua maioria funcionou aqui bacana e é isso que importa. Então vou retornar aqui ao estágio normal, então perceba que ele entra no Dark Mode. Bom, então com o nosso Power BI aberto, eu já deixei disponível aqui essa versão sem o Dark Mode, tá? Ele ficará na descrição no meu OneDrive e equivale ao vídeo 29. Então você entra na pasta do vídeo 29 e lá tem todas as informações referentes a esse vídeo que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho uma versão sem o Dark Mode, então eu vou colocar essa possibilidade. Lembrando que eu já criei o relatório com Dark Mode, mas o que eu quero fazer é criar um interruptor para o usuário dizer se sim ou se não, se ele quer o Dark Mode, tá? Primeira coisa que nós iremos fazer, vamos inserir uma tabela. Então vem aqui na parte superior, inserir dados, ok? Inserir dados. E aqui a gente vai criar uma pequena tabela. Eu vou chamar essa tabela de tabela DK, Dark Mode. Aqui eu vou renomear o título da coluna para Dark Mode. E aqui eu vou colocar sim e não. Poderia colocar um ou dois, on ou off, enfim. E vou mandar carregar. Então eu vou aguardar ele criar essa tabelinha. Bem rápido. Então beleza, ele já criou, está aqui disponível aqui, ó, Dark Mode sim ou não. Somente isso. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos importar um visual personalizado, que é justamente o visual do interruptorzinho. Então esperar abrir aqui e aqui a gente vai digitar toggle, ok? Manda buscar. Então esse visual aqui, toggle switch by time age, ok? Vamos mandar adicionar, aguardar. Então aqui o visual já foi importado com sucesso. Dou um ok, já tenho ele disponível aqui. Agora irei clicar para importar ele para dentro da tela de construção. Aqui eu vou dimensionar ele mais ou menos aqui onde ficará. E aqui ele pede um data field. Não sei se vocês perceberam aqui, ele pede um campo. Então qual que vai ser esse campo? Da tabela DK vai ser a coluna Dark Mode. Ok? Então perceba que ele já criou aqui o Dark Mode, o interruptor com o título Dark Mode. Agora a gente vai fazer algumas customizações. Primeiro, não quero tela de fundo, ok? É importante tirar o cabeçalho, porque senão fica aparecendo essas opções aqui quando você publica. Isso não é uma boa prática, né? Olha que legal, quando eu passo o mouse, não fica aparecendo aquela opção de tela inteira, enfim. Isso é uma boa prática, fica como dica aí, então sempre tiro o cabeçalho. Switch Title eu vou deixar sem. E aqui no switch, ele pede qual que é o valor do campo quando ele ficar on e quando ele ficar off. Então aqui eu vou colocar sim e não, conforme foram as duas linhas que a gente criou, ok? Aqui eu posso personalizar a cor, enfim. E agora eu vou dimensionar ele, tentar dimensionar aqui para ele se encaixar aqui no meu relatório. Beleza? E agora eu só vou arrastar ele um pouco para cá, deixar ele mais ou menos aqui, beleza.
Ok? Agora o que nós iremos fazer? Bom, o interruptor ele já existe, porém quando a gente clica ele não acontece nada. Por quê? A gente precisa criar uma fórmula que faça com que ele tenha funcionalidade. Ok? Então nós iremos criar duas medidas. Eu vou criar aqui nova medida e a primeira medida ela vai se chamar cor de fundo DK, ok? E para isso também a gente vai precisar das cores RGBD, que eu já vou explicar como vocês conseguem. Mas aqui eu tenho uma colinha já das minhas cores, então da cor de fundo, quando ele tiver on, vai ser esse hexadecimal aqui. Então, voltando, cor de fundo, aqui a gente vai invocar uma função if. Dentro dessa função if, eu vou usar a função selectValue, ok? SelectValue de onde? Da minha coluna Dark Mode. E qual que é o teste lógico? Se ele for igual a sim, deixa eu tirar o caps look, sim, então eu vou passar esse hexadecimal, ok? Entre aspas dupla. Se não, aí eu vou passar o outro hexadecimal que eu já tenho salvo aqui na minha colinha, tá? Então, se não, esse hexadecimal. Fecho aspas duplas, fecho parênteses, dou um Enter. Eu já criei minha primeira medida. Agora eu vou criar a outra medida, que é a cor da fonte. Então, vem aqui, segunda medida, perdão. Cor da fonte DK. E a gente vai fazer um if novamente, um select value, ok? Da mesma coluna, dark mode. E o teste lógico é se for igual a sim, então. E aí eu vou passar o meu outro hexadecimal aqui, ó. Esse hexadecimal. Então aqui copiei e colei, se não o outro hexadecimal aqui. Que esse hexadecimal ele representa uma cor RGB, ok? Então, fechei aspas duplas, fechei o parêntese, dou um Enter, criei as duas medidas. Pedro, como eu sei qual que é meu hexadecimal do meu RGBD? Por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, eu quero saber essa cor de fundo aqui, olha só que interessante. Clico nele, posso vir aqui nas opções, tela de fundo. E perceba que aqui eu tenho a cor selecionada. Se eu clicar em cima e vier em personalizar cor, ele vai mostrar qual que é o RGB dessa cor. Olha só, em hexadecimal. Então, eu sei que é o hashtag 242C40. Aí eu copio e utilizo ele, ok? Bem simples assim. Então, beleza. Já criei as duas medidas, tenho o meu interruptor aqui. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa habilitar nas formatações condicionais. Então aqui, tela de fundo desse gráfico, ok? Tela de fundo. Então percebam que aqui, na cor, a gente tem aqui o FX, que é formatação condicional. Eu posso colocar uma formatação condicional ao invés de selecionar a cor e deixar essa cor estática, ok? Então eu vou clicar e ele habilita o campo aqui. Então a gente vem em formatar por, coloca valor do campo, com base no campo eu vou colocar minha medida, cor de fundo DK. Dou um OK e perceba que ele já trocou, ele já colocou aqui o modo light, porque o interruptor aqui ele está desabilitado. Se eu habilitar, perceba que ele já faz a transição para o modo escuro. Olha só que legal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso com os demais. Então vou vir no card aqui. A maioria dos gráficos tem tela de fundo, ok? Habilitado, então a gente só vai vir aqui e trocar o campo para essa medida. Aqui, como esses cards são iguais,
que a gente pode fazer? Clicar aqui para economizar nosso tempo, pincel de formatação e fazendo isso com esses cards, ok? Porque ele já vai assumir a formatação do card que você está selecionando. Esse daqui também, tela de fundo, FX, formatar por, medida, cor de fundo. Faremos isso com todos que derem, ok? Valor de campo, ok, cor de fundo. Alguns gráficos, infelizmente, eles não permitirão, que é no caso desse daqui. Se eu clicar nele, você percebe que ele tem a tela de fundo. Porém, se eu selecionar, ó, não faz muito efeito, porque a faixa preta aqui, ela sempre será a faixa preta, ok? Então, esse gráfico, infelizmente, ele não vai permitir fazer essa mudança de cores condicionais. Mas, por exemplo, esse daqui, ele vai permitir. Eu vou tirar esse preencher aqui, que estava selecionado, e vou colocar aqui só a tela de fundo. Com base, cor de fundo, ok. Então perceba que eu não vou fazer isso com todos. Na verdade, só falta esses dois, né? Então eu vou fazer aqui rapidinho para a gente conseguir ir para o próximo. Dark Mode, beleza. Aqui, como eu falei, é só copiar e ir trazendo aqui para os demais. Então, beleza. Basicamente, faltava fazer alguns ajustes aqui, mas o conceito vocês entenderam. Percebam que aqui o título ele tá com a cor branca, né? Ele fica meio que ofuscado. Então, o título a gente também consegue fazer essa formatação condicional. Por isso que eu criei aqui agora a medida cor da fonte, porque agora a gente vai fazer com o título, mesmo esquema. Então aqui eu tenho as opções, eu venho aqui em título, logo abaixo cor da fonte, eu vou lá e coloco a medida cor da fonte. Cor da fonte. Olha só que interessante aqui, como o interruptor aqui ele tá off, então ele já trouxe aqui o título em preto. E aqui a gente vai fazer com essas medidas também. Aquele, no caso, ele não tem título, mas aqui ele vai ter o rótulo, que a gente consegue colocar também essa formatação condicional. E eu tenho o rótulo do card, que eu também consigo colocar aqui uma formataçãozinha condicional. Então, cor da fonte, ok. E agora, eu só cascateio isso daqui para os demais. Esse daqui eu também consigo fazer, tá? Textos que estão em cards é totalmente possível a gente fazer isso. Rótulo, eu só preciso me lembrar onde está. Rótulo de dados, a cor aqui a gente coloca a formatação condicional. Medida, cor da fonte, ok, olha só que legal. Porém, eu não consigo fazer isso, por exemplo, com uma caixa de texto, tá? E aí você vai ter que verificar se você quer que tudo tenha essa opção ou algumas coisas não. Por exemplo, aqui é uma caixa de texto, então eu não consigo fazer isso. Aqui já é um card, então esse card eu consigo fazer essa formatação condicional, porém aqui eu não quero, porque isso daqui, independente se está no Light ou no Dark Mode, ele pode ficar com texto em branco aqui. E para finalizar, só falta esse daqui. Então esse daqui, título, cor da fonte, valor, medida, cor da fonte. Então, percebam que, infelizmente, algumas informações elas não vão permitir você trabalhar dessa maneira, tá? Então, perceba que aqui os rótulos não é possível. Deixa eu até tirar esse título aqui do eixo X. O rótulo não é possível, né? Essas informações ainda não são possíveis. Porém, como essa cor ela ficou uma cor não tão branca, então ainda é possível visualizar essas informações. Se isso aqui fosse um branco 100%, aí ficaria meio que oculto, né?
Então, assim fica legal. Aqui, como isso daqui ele já tem... Aqui o que a gente faz? Agora eu vou criar uma medida para finalizar, tá? Eu vou colocar aqui Dark Mode e vou colocar um título, modo escuro. Vou colocar um texto, perdão. Só isso. Modo escuro. E nesse card aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só para a gente reaproveitar ele. Vou colocar ele aqui, ó. E aqui eu vou substituir por essa medida. Então, beleza. Agora, aqui eu já tenho um título, né? Senão o usuário que vai acessar ele não vai saber o porquê desse interruptor. Agora ele sabe que aqui esse interruptor aqui ele é para habilitar o modo escuro, beleza? Então aqui vamos testar. Se eu habilitar o modo escuro, olha só que interessante. Se o usuário não quiser o modo escuro, só ele tirar aqui e a maioria das informações aqui ficarão mais claras. E isso vai também de acordo com o seu projeto. Se, por exemplo, o seu projeto não tiver esse scroll aqui, você basicamente 100% dele você vai conseguir fazer essa alternância entre o modo escuro e o modo claro. Beleza, galera? Lembrando que esse arquivo ficará na descrição, ok? Para você acessar, replicar, assim também como esse Notepad, ok? E outras informações adicionais que vierem a ser importantes. Eu vou colocar tudo dentro da pasta vídeo 29. Beleza, galera? No mais é isso. Se você não é inscrito, se inscreva. E tem as informações aí na descrição. O grupo do Telegram para tirar dúvidas e o meu perfil no LinkedIn para a gente aumentar aí nossa rede de conexões. Ok? No mais é isso. Vou nessa. Falou!